Trabalhar sem carteira assinada e não saber quais são os direitos na hora do acerto? Pois é, essa é a realidade de muita, mas muita gente. Nessa análise a gente vai desvendar direitinho quais são esses direitos, como calcular cada um deles e quais os caminhos para garantir o que é devido. Quando um trabalho sem registro chega ao fim, a primeira coisa que bate é a incerteza. Afinal, o que se tem para receber? A falta da carteira assinada levanta um monte de dúvidas. Mas olha, a boa notícia é que a lei sim oferece proteção. E o que a gente vai ver aqui vale para os dois lados, viu? Para quem trabalhou, é uma ferramenta essencial para conhecer seus direitos. E para o empregador, serve como um guia para entender as responsabilidades e os riscos, que não são poucos, de manter alguém sem registro. Para começar, é preciso entender uma coisa que é fundamental. Para a lei, o que acontece na prática, no dia a dia, muitas vezes pesa mais do que qualquer acordo de boca ou a falta de um papel assinado. O conceito-chave aqui é o de vínculo empregatício. Ele vem de um princípio muito forte na justiça do trabalho chamado primazia da realidade. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa o nome que deram para a contratação, se na prática a relação era de emprego, é assim que a lei vai enxergar. E como é que a lei identifica essa relação na prática? Bom, ela procura por 4 características. Primeiro, pessoalidade. O serviço só podia ser feito por aquela pessoa específica, sem poder mandar outra no lugar. Segundo, habitualidade. O trabalho era contínuo, não era uma coisa esporádica, um bico. Terceiro, subordinação. Existia uma chefia, alguém que dava ordens, definia horários. E por último, onerosidade, ou seja, tinha um salário sendo pago por aquele trabalho. Se esses 4 pontos estão presentes, a chance de ser reconhecido um vínculo de emprego é altíssima. Ok, então uma vez que o vínculo é reconhecido, a gente vai para a parte que interessa, o cálculo dos direitos. Afinal, quais são as verbas que entram no acerto de um trabalhador que não tinha registro? A lei aqui é bem direta. Os direitos são exatamente os mesmos de um trabalhador com carteira assinada. Isso inclui salários que possam estar atrasados, férias proporcionais, mais aquele 1/3, 13º salário proporcional, aviso prévio e, um ponto muito importante, o recolhimento de todo o FGTS do período, com uma multa de 40% em cima se a demissão foi sem justa causa. Vamos detalhar alguns desses cálculos para ficar tudo bem claro. Começando pelo 13º salário, que é um direito garantido para todo mundo. A conta é mais simples do que parece. É só pegar o salário mensal, dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados naquele ano. Olha só o exemplo. Para um salário de R$ 2.400 e 6 meses de trabalho, o 13º proporcional dá R$ 1.200. Simples assim. Agora, vamos para um ponto que tem um impacto financeiro enorme, o FGTS. O empregador deveria ter depositado 8% do salário todo mês. Como isso não foi feito, ele vai ter que pagar todo esse valor que ficou para trás de uma vez só. E tem mais, se a demissão foi sem justa causa, ainda paga uma multa de 40% sobre esse valor total. E não dá para subestimar o peso desses 40%, viu? Essa multa é como uma compensação pela dispensa e, muitas vezes, acaba sendo uma das maiores parcelas de todo o acerto. Além das verbas que são um padrão, existem penalidades bem específicas para o empregador que não segue a lei. Uma das mais conhecidas é a multa do artigo 467 da CLT, que aparece quando o caso vai parar na Justiça. Funciona mais ou menos assim. Se o caso chega na Justiça e logo na primeira audiência o empregador não paga as partes do acerto que não têm discussão, tipo salários e férias, ele sofre uma penalidade. E qual é? Um acréscimo de 50% sobre esses valores. É um belo incentivo para o pagamento ser feito, não é? Claro, para ter acesso a esses direitos todos, primeiro é preciso provar que aquela relação de emprego existiu. Então a pergunta é, como juntar as provas? A Justiça do Trabalho, nesse ponto, é bem flexível. Sabe aqueles prints de conversa no WhatsApp ou e-mail mostrando ordens, horários? Valem ouro. Testemunhas como colegas que podem confirmar a rotina de trabalho? Essencial. Até comprovantes de depósito, crachá, foto de uniforme, tudo isso ajuda a montar o quebra-cabeça e a provar como as coisas realmente funcionavam. Essa frase aqui é um clássico e ilustra perfeitamente o que a gente está falando. A pessoa era tratada como PJ, mas na prática, olha só, preenchia todos os requisitos do vínculo, tinha horário fixo, recebia ordens e não podia ser substituída. Numa situação dessas, a tendência é que a justiça reconheça sim o vínculo de emprego. Bom, com os direitos entendidos e as provas na mão, surge a grande questão. Qual caminho seguir? Tentar um acordo amigável ou partir logo por uma ação judicial?
Cada caminho tem seus prós e contras, claro. Uma negociação direta pode ser bem mais rápida, mas sempre existe o risco de se acabar aceitando um valor menor do que o total devido. Já a ação na justiça busca garantir o pagamento de absolutamente todos os direitos, mas, por outro lado, pode ser um processo bem mais demorado. E aqui, atenção máxima porque os prazos são cruciais. A partir do dia em que o contrato de trabalho acaba, existe uma janela de apenas 2 anos para entrar com uma ação na justiça. Se esse prazo passar, o direito de reclamar se perde. E vale lembrar outra coisa. A ação pode cobrar os direitos dos últimos 5 anos de trabalho. Então o tempo aqui é um fator decisivo. No fim das contas, a conclusão é uma só. A informação é a ferramenta mais poderosa que um trabalhador pode ter. É ela que dá a base para negociar com mais segurança, para buscar o caminho certo e, no final, para garantir que todo o esforço seja devidamente reconhecido e pago. Portanto, a questão final não é só sobre o que a lei determina, mas o que se faz com esse conhecimento. A informação está aí. O próximo passo depende de como essa ferramenta vai ser utilizada. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva agora no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Ative o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos em primeira mão, deixe o seu comentário dizendo o que achou e compartilhe este conteúdo com todos os seus amigos. Assim você nos ajuda a crescer e a continuar trazendo materiais cada vez melhores para você.